Então já estamos no ar. Ok, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ok, tudo bem? Vitor, Fátima, e siga nos bastidores. Tudo tranquilo? Então vamos lá, né? Correu um erro aqui, peraí. Olá. Oi, alô, tá me ouvindo bem? Então, Tô ouvindo sim, Cezanne. beleza. Tô Também. ouvindo, Leni. O meu... Tô ouvindo. Não sei o que está acontecendo, meu comentário não vai. Ok. Dia 27 de julho, mais um Idoso em Foco. O idoso e a higiene pessoal. Eu sou Cezano Ferreira e essa noite, onde nós começamos as lives da última semana do Idoso em Foco, vamos tratar de uma questão muito importante nesse ambiente onde se fala de idoso, principalmente aquele idoso que tem um pouco mais de necessidade de cuidados, ou é institucionalizado, ou é um acamado, enfim. E também a idoso, mesmo com toda a dinâmica, né, da vida, com toda a independência, autônomo, ele às vezes ele fica meio que a desejar com seus cuidados pessoais. Nós convidamos a psicóloga Gleice Veloso, especialista em psicologia e desenvolvimento humano pelo FJF, psicoterapeuta cognitiva e que atua na área do envelhecimento. E também a técnica de enfermagem Lenir Romani, que tem formação em gestão pública, né? E pós-graduada em planejamento e direção hospitalar. Uma boa noite a todos, né, as convidadas. Eu queria que Boa vocês se noite. apresentassem e falassem um pouquinho do dia a dia de vocês. Boa noite, Leni, e boa noite, Gleice. E a todos os internautas. Boa noite, Leni. Boa noite, Cezanne. Boa noite. Eu não estou ouvindo. Alô? Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Boa noite. Sim. Tá ouvindo agora? Isso. Vocês me ouviram? Sim. Ouvimos. Vocês... Ah, ok. Então, pode começar, né? Tanto a Leni quanto a Gleice, uma boa noite. Fala um pouquinho da experiência de vocês como profissional, a questão da área de atuação, de formação. Bom, eu sou Leni Vamos lá. Romani, tá? Gleice. Sou efetiva, sou técnica de enfermagem. Como você falou, sou pós-graduada em gestão pública e planejamento de direção hospitalar, né? E também estou terminando a graduação em enfermagem. Né, mais uma conclusão aí, mais um aprendizado, né? E lido diariamente, há mais de 15 anos, com todas as formas de vida, inclusive o idoso, ao lidar com o idoso, o tratamento no idoso. A gente sabe que o idoso goza de diversos direitos fundamentais, a gente sabe que é uma obrigação tanto da sociedade, de uma forma geral, garantir a efetivação daquele cuidado do trabalho. Não, beleza. Fala, Gleice, é contigo. Boa noite a todos. Meu nome é Gleice. Eu trabalho também, tem 15 anos de conhecimento aqui em Juiz de Fora. Trabalho com instituição de longa permanência para idosos, com capacitação de cuidadores de idosos, com pesquisa. Sou pós-graduada em desenvolvimento humano pelo FJF, e assim, respiro o envelhecimento, estudo o envelhecimento e atuo também em outras áreas, na área mais social, sou membro, já fui conselheira no Conselho Municipal no Direito da Pessoa Idosa, sou membro da Câmara, na Câmara no Direito da Pessoa Idosa também. Então, assim, a gente está o tempo todo estudando, conhecendo e tentando melhorar um pouquinho, né, a qualidade de vida da população idosa da nossa cidade.
Legal. Então, nós sabemos que... Eu vou ler um texto aqui para a gente fazer uma reflexão e depois a gente amplia o nosso bate-papo. Nós sabemos que essa questão do envelhecimento é uma questão que hoje é muito presente, né? O estudo do envelhecimento tem sido mais recente, mas o envelhecer ele já é do ser humano. Uns anos atrás, a expectativa de vida era menor, onde a dona Gomes... Vocês estão ouvindo a dona microfone aí? Aham. Não. Deu alguma microfonia aí. Não, então, tá ouvindo. E nós percebemos o seguinte, que com a tecnologia, com as melhorias, né, até mesmo de questão das medicações e tudo, de tecnologia de exame, isso tem dado ampliado, né, a expectativa de vida e com isso, automaticamente, tem também proporcionado novas experiências, né, e necessidade de investir mais em estudo, em pesquisa, no sentido de entender melhor tudo isso que está acontecendo no meio da sociedade. A higiene do idoso é de extrema importância, tanto para a sua saúde, prevenindo os riscos de saúde de pele, quanto para a sua autoestima. Mas a higienização não se resume apenas à pessoa idosa, mas também à limpeza do ambiente, da casa, né? É comum um idoso acima de 70 anos necessitar de fraldas descartáveis, que deverão ser trocadas após cada banho, a cada vez que o idoso urinar ou defecar. O uso da fralda descartável favorece assaduras e infecções, principalmente urinárias. A troca deve ser sempre precedida de higiene íntima e, se possível, aplicação de pomadas ricas em vitamina A e D. O cuidado bucal também é importante, feito pela manhã, ao dormir e após as refeições. Envolve a escovação dos dentes, a passagem de um fio dental, e uma inspeção da boca. Esses procedimentos removem depósitos macios de placas bacterianas e cálculos existentes nos dentes, limpa e massageia a gengiva, reduz o odor bucal e ajuda a prevenir a ocorrência de infecções. Ao refrescar a boca do paciente, o cuidado bucal também melhora a apreciação pela comida, dessa forma ajudando o apetite e a nutrição. O paciente acamado pode requerer uma assistência facial total e o cuidado das próteses, né? Então, na verdade, é um texto muito básico para a gente poder refletir algumas questões que envolvem a questão da higiene pessoal. A Leni, como atua mais direto na área de enfermagem, ela, né, tem essa experiência mais direta, né, em trocar fralda, em fazer banho de cama, esses cuidados diretos no sentido de evitar a questão tanto de assadura como feridas, cárie, essas coisas tudo que acontece quando não há um cuidado mais específico com o corpo humano. E a Gleice, a gente vai trocar ideia também sobre essa questão, mas envolvendo o comportamento humano no sentido do idoso, muitas das vezes, ter resistência a tomar banho, a trocar de roupa, tem a questão da incontinência urinária, que muitas das vezes não é percebida ou torna-se um costume de achar que é normal, né? A urina solta, isso é coisa de velho e tal, a gente sabe que não é bem assim. Então, assim, ela vai falar um pouco desse comportamento como psicólogo, como orientar a família ou um próprio idoso, como que isso pode ser amenizado na vida dele, né? Porque muitas das vezes gera constrangimento, gera discriminação e tudo mais. E a gente vai falar com a Leni vai falar um pouco mais desse asseio, muitas das vezes, que o profissional de enfermagem estimula o próprio indivíduo, né, idoso, a praticar, a exercitar, que também é uma forma de exercício, é uma forma de manter uma dinâmica, né, do dia a dia, como às vezes, mesmo estimulando, ele não tem e perde a capacidade de fazer, ele necessita que alguém vá a esses cuidados com ele, ok? Leni, fala um pouquinho sobre esse dia a dia, quando você depara com essa pessoa idosa, que ela está acamada, ou por uma questão de comorbidade, ou por uma deficiência, ou por outras situações,
e ela necessita desses cuidados. Como isso muitas vezes é percebido? Essa pessoa, ela aceita fácil esses cuidados, ou muitas das vezes ela não importa muito se não houver? Bom, a gente sabe que a higiene, ela tem o objetivo de prevenir as doenças, isso é fato, né? Isso dia a dia nosso é corriqueiro, se torna até corriqueiro para nós que estamos ali na lida com esse paciente, tá? Dizer que o idoso, ele não é reticente é uma mentira, ele é muito reticente a diversos manejos que a gente faz, né? No caso, assim, vamos dizer, lavar os cabelos, porque tem muita sensibilidade no local, né, cortar, pentear, então ele se sente incomodado. O próprio banho, o próprio asseio do paciente, né, ele se sente envergonhado, dependendo de quem está na lida ali, né, que está na ajuda, que está estimulando aquela circulação, né, seja ela de pele, a partir do momento que, lembrando que o idoso tem uma pele muito sensível, então ele sente muita dor. Então, até mesmo, né, o toque no idoso, a gente tem que ter com medidas, vamos dizer assim, né, não pode ser de uma qualquer forma. Então, é toda uma prática, é toda uma técnica que a gente aprende, né, ou na faculdade, ou nos cursos técnicos, para estar sendo orientado e praticando naquele momento, né. Tem a lavagem dos pés também, onde a gente observa várias imperfeições, né, se existe infecção, se não existe infecção, se existe alguma circulação periférica ao redor, né, a gente tem que a partir do momento que a gente manipula o idoso da cabeça aos pés, a gente observa e faz as anotações. E dali a gente desenvolve todo um trabalho específico, né, para a lida ou daquele dia ou daquela semana, né, repassando tanto para a equipe médica, para a equipe multiprofissional, entendeu? A gente também não pode esquecer que além da higiene, né, da parte bucal, que os banhos, eles podem ser ou de aspersão, podem ser, isso eu estou falando dentro da área hospitalar, tá, gente? Eles podem ser de aspersão ou pode ser de banho de acamado, então, né, a manipulação desse tipo de paciente, né, então, dependendo da comorbidade, dependendo do quão grave esteja o paciente, com aparelho, sem aparelho, né, a gente tem um estilo de banho, um tipo de banho para estar manipulando com esse paciente. Entendi. Mas como você percebe, né, a Gleice, por exemplo, a Gleice é psicóloga, ela atua dentro, né, da instituição e ela tem que lidar justamente com isso, né, com aquele profissional que atua lá na ponta e aquele profissional que chega na Gleice e fala: Gleice, a dona Chiquinha, hoje ela não quer tomar banho, ela começa a ter algumas percepções de algumas questões de reflexo de memória, né? Começa a ter problema com demência, começa a perceber alguns comportamentos que precisa da intervenção do psicólogo ali, de algumas orientações no sentido de orientar a esse convencimento, né? Gleice, como que funciona? Geralmente acontece isso, de recorrer até você pedindo ajuda? Muito. A gente trabalha muito focando essa questão da qualidade de vida da pessoa idosa. É sempre. A gente pensa em qualidade de vida, às vezes, de uma maneira em geral, a gente pensa em quê? Numa alimentação saudável, no exercício físico, a gente pensa em estimulação cognitiva, treino cognitivo, vamos adaptar o ambiente, só que a gente não pensa de uma maneira mais corriqueira na higiene pessoal. É uma coisa que é tão importante, só que ela não entra nesse quadro quando a gente pensa naquele idoso saudável, do que ele está precisando, sendo que a higiene pessoal é uma coisa tão importante e é uma das primeiras coisas que a gente começa a perceber um déficit. Quando o idoso passa a não ter mais esse autocuidado. Então, assim, acontece muito de não querer tomar banho, de não querer trocar de roupa. Então, assim, independente do quadro demencial, às vezes é um idoso que é lúcido mesmo e acha que porque está numa instituição, não precisa trocar de roupa, pode ficar de pijama o dia inteiro. Ou então porque está em casa, não vai sair de casa, por que eu vou trocar de roupa? E essa questão da higiene pessoal, desse autocuidado, ela é muito importante para autoconfiança, para satisfação pessoal. Ninguém quer se ver desleixado.
Então, se isso está acontecendo, é porque nós temos algo a intervir realmente. Então, assim, o trabalho é muito focado no individual. Um de cada vez, e o porquê de cada um não está querendo fazer aquele tipo de atividade, de higiene naquele momento. Mas é uma coisa, gente, é uma coisa que eu acho que tem que ser mais focada, mais tratada de uma maneira no geral, entendeu? Que a gente sempre pensa em físico e alimentação, estimulação cognitiva, só que essa higiene, pessoal, principalmente no autocuidado, o idoso que começa a deixar de fazer essa higiene pessoal, a gente já pode começar por aí a ter um olhar diferenciado. Entendi. Geralmente, nós sabemos que a gente tem uma parcela, né, hoje, em Juiz de Fora, são em torno de 600 pessoas, né, institucionalizadas, então, assim, é uma população considerável. E hospitalizado, não tem os dados atualizados, mas idosos hospitalizados em Juiz de Fora também é um número grande, não só por ser Juiz de Fora, mas por pegar a região toda, né, que busca recurso aqui em Juiz de Fora, por questão de saúde, mas nós sabemos também que tem esse idoso que ele não está nem hospitalizado, nem institucionalizado, ele está ainda dentro da sua casa, seja sozinho ou junto com um familiar, e ele tem esses comportamentos, né? Eu lembro do meu avô, era muito difícil poder convencer a dar banho nele, entendeu? Era difícil. Ele tinha 80 anos e tal, e ele achava que não necessitava de tomar banho, era uma vez por semana estava bom, que era costume, coisas culturais também. E ele tinha uma incontinência urinária muito grande, só que naquela época era tratado ou só medicamento ou coisa de velho, né? Era aquela coisa, tinha uns anos atrás, isso foi em 83, ele faleceu em 83. Meu avô era de 1900. Ele tinha essa coisa de que ela tomava medicação, mas hoje sabemos que tem outros tipos de intervenções que pode ser contida a questão da incontinência urinária. Mas antigamente a opção era medicamento mesmo, né? Era pouco estudo envolvendo a questão da incontinência. Então, eu lembro dessa experiência da família ter dificuldade de lidar com isso. Aí tem aquela questão seguinte, às vezes ele tem autonomia, mas você percebe que ele ainda já começa a ter uma dificuldade no equilíbrio dele. Então, se não tiver um banheiro adaptado, já corre o risco de uma queda, né? E a gente sabe que queda é um fator predominante muito, muito alto a morte, né? Queda muitas vezes leva o óbito. E nós sabemos também que a recuperação pós-queda, ela também é muito mais lenta e muito mais difícil, né? E é interessante frisar que queda não precisa de ir ao chão, né? Não precisa de ir ao chão para ser considerado uma queda e gerar um problema. Ô, Leli, falando de cuidador, né? De repente você tem essa pessoa, ambiente familiar, e tem lá um cuidador, né? Que muitas das vezes aprende questões psicológicas, questões comportamentais e tudo, mas ele, na verdade, ele é treinado para cuidar mesmo, para poder botar a mão na massa ali e efetivar os trabalhos que tem que ser feito junto à pessoa e tudo. Como você vê, a Gleice também é professora nessa área, né, de formação de cuidador, como vocês veem hoje esse mercado de cuidador? Como vocês têm percebido? Nós sabemos que aumentou muito o número de profissionais que tem aumentado no mercado, mas como vocês têm percebido a qualidade dessa mão de obra para chegar até o familiar? Bom, a gente sabe que a palavra cuidar... Comprometimento profissional. A palavra cuidar ela é polissêmica, né? Então, quer dizer, né? É muito complexa e trazendo para a realidade do autocuidado do idoso, né? Como a Gleice falou, como é que eu posso estar colocando? A vulnerabilidade, né, lidar com o próprio idoso, com a própria família, que ela tem uma visão de forma integral daquele paciente ou daquele parente, né, daquele ser que ela cuida,
Primeiro começa com a própria família, né, que ela se sente um pouco enciumada e rejeitada, quando vai alguém diferente da casa lidar com, agora vamos dizer assim, com alguns termos, com algumas técnicas, com alguns protocolos, para aquele ente querido. Então, começa por aí. Hoje tem diversos locais que fazem cursos, né, que a gente sabe, de prevenção a risco do cuidador, né, o cuidador lidando com um paciente, e tem a área da saúde, né, a equipe técnica de saúde, que também dá um aporte, quando necessário, a esse tipo de paciente, ou também a um auxílio junto ao cuidador, ou seja, aquela equipe multiprofissional, né, no contexto geral, vamos dizer assim, né. Tudo é muito planejado, tudo é feito de forma planejada, entendeu? Nem todo o cuidador, ele tem aquela técnica que o profissional de saúde tem no administrar paciente, no administrar uma medicação através de GTT, de bomba de infusão, de vários, de sondas, entendeu? Então, quer dizer, cada um tem uma sua função bem específica mesmo, né? Então, e a gente sabe que o idoso, ele necessita de ajuda especializada. Então, quanto mais ele for preparado, melhor será a atenção, a proteção, né, a preocupação que ele tem com aquele idoso dentro daquele ambiente que ele está trabalhando. Entendi. E você, Gleice, como que você vê hoje esse mercado, as pessoas que têm se disponibilizado a formação, eles têm ido mais em busca, de fato, de se tornar um profissional, uma pessoa, a trazer essa segurança, essa qualidade de vida, né, que você colocou muito bem, ou você tem percebido ser uma questão de oportunidade de mercado? As pessoas estão ali tentando aproveitar essa oportunidade que o mercado tem oferecido, né, que é crescente essa necessidade. Como você tem percebido isso? Italiano, Cesano, não consegui ouvir. Então, usa o fone, de repente, se você conseguir usar o fone, fica bom. A pergunta é a seguinte: hoje, com a questão da formação, né, de profissionais, cuidador de idoso, e você tenha conhecimento sobre isso, como você vê essa formação? Ela tem sido mais na busca, de fato, de uma profissionalização, de pessoas interessadas em profissionalização, no sentido de prestar serviço mesmo, de comprometimento, ou você tem percebido que é mais por oportunismo de mercado, já que está tendo oportunidade, eu vou buscar informação para me tornar um cuidador, na verdade, acompanhante, né? Porque sem informação, sem comprometimento, não é cuidador, é acompanhante. Como você tem visto isso? Hoje em dia, virou muito moda, né, ser cuidador de idoso. Então, a gente trabalha muito isso, inclusive, nas licitações. Para ser cuidador de idoso, você tem que ter o perfil de cuidador de idoso. Não é qualquer um que pode ser mecânico, não é qualquer um que pode ser médico. Então, a gente trabalha muito isso, porque a pessoa vê, vou acompanhar um idoso no hospital, acha que é ficar lá dormindo. Entendeu? E não é por aí. Então, são várias observações que tem que estar acontecendo nesse período desse acompanhamento, mesmo que não seja um cuidador profissional, que vai ser contratado por uma instituição, até um acompanhante, ele tem que ter um olhar totalmente diferenciado para aquele idoso, naquele momento que ele está acompanhando. E isso faz toda a diferença. Legal. Entendeu? Então, a gente trabalha muito. O primeiro tópico do curso, inclusive, é falar justamente sobre perfil e funções do cuidador de idosos, porque não adianta falar, vou ganhar um trocadinho cuidador idoso ali, porque não tem jeito. Eu já tive até colaboradores. Esse é o problema, né? Chegava para mim e falava assim, pelo amor de Deus, me manda embora agora, porque eu não quero isso nunca mais. E assim, foi muito justo porque é um envolvimento que vai além do envolvimento físico de cuidado, é um envolvimento emocional. Não tem nada mais próximo do que um cuidado corporal, do que esse tipo de cuidado. Então, assim, é uma coisa que as pessoas têm que colocar muito na cabeça, que não é para qualquer um, tem que ter realmente um perfil para cuidar da pessoa idosa em todos os âmbitos, entendeu? De que ela possa vir precisar, porque às vezes, não, eu cuido, mas ele ali não precisa trocar fralda agora, não, mas amanhã ele pode precisar, daqui a um ano ele pode precisar, e aí, como é que você vai fazer? Você vai embora?
Então, assim, a gente vê muitas essas questões também em relação desse cuidado, essa limitação. Não, eu só vou passear na rua, mas o cuidador não. O cuidador, a função dele é uma função significativa e abrangente. Porque na verdade ele tem que ter não só o comprometimento, porque existem as relações também no ambiente familiar, né? Então tem essas questões que a Leni colocou com relação, às vezes, o familiar não aceitar certos protocolos, ter resistência, né? Quer que seja tratado conforme eles estão feitos, e tem o comprometimento profissional, que é muito importante. Nós sabemos, infelizmente, que existe muito isso, o oportunismo. Eu queria que você, um pouquinho, Gleice, falasse o seguinte. Nós temos aqui, né, a Rosana Vasconcelos, a Lidiane, o Pitico, a Ana Ed, o André, tem várias pessoas aqui nos acompanhando, a Sheila, Fátima, né, o Vitor, enfim, tem várias pessoas nos acompanhando nessa hora. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, e vai ficar gravado, então outras pessoas vão assistir com certeza, e seria legal uma orientação. Você como psicóloga, né? Chega a pessoa, a família procura você pedir orientação, como lidar, né, com o pai ou a mãe ou alguém que tem tido esse comportamento que nós estamos falando, né, com relação à resistência à higiene pessoal e tudo, e tem tido até mesmo, tem sido agressivo. Quando existe uma insistência um pouquinho a mais, ele se torna agressivo e tal. Qual a orientação que você daria como psicólogo familiar se comportar em contornar essa situação da agressividade? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, tem que ver se existe algum processo patológico. Se é um idoso que está sofrendo alguma demência, alguma alteração, que não seja demencial, alguma coisa fisiológica. Então, primeiro é procurar um médico, para o médico avaliar essa condição desse idoso. Porque ninguém muda de uma hora para outra. O desenvolvimento ele é contínuo. Não é porque você vai ficar velho, você vai parar de tomar banho, ou às vezes o idoso realmente tomava 2 banhos na semana, aí você vai ver que ele toma banho todo dia. Então, assim, igual você falou, às vezes é uma questão regional, cultural. Primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Existe um desenvolvimento. Se parar de tomar banho de uma hora para outra, se quer parar de escovar dente de uma hora para outra, de levantar, é porque está acontecendo alguma coisa que foge a esse curso de um desenvolvimento saudável. Aí, a partir disso daí, vamos falar de um quadro de demência, um início de demência, onde existe muito essa resistência. A gente tem que lidar com a hora do idoso, com o jeito do idoso e principalmente respeitando esse idoso. Eu costumo falar muito na instituição e já falei também para pacientes, para familiares de paciente meu. Gente, ficar um dia sem tomar banho não vai matar ninguém. Então, é preferível a gente ter paciência e calma e tentar no dia seguinte, num outro horário, de um outro jeito, com uma outra intervenção, do que chegar, deixar esse idoso agressivo, que ele pode passar mal, ele pode realmente te agredir, ele pode se machucar. Então, assim, tem muita coisa que pode ser feito para que esse idoso faça essa higiene pessoal sem que seja imposto. A gente costuma brincar assim, vamos tomar banho ali que fulano tá chegando alguém que essa pessoa gosta. Muito. Tá chegando e quer te ver todo bonito, toda bonita. Vamos tomar um banho para passar um batom porque você vai passear. E isso funciona muito. Na instituição, a gente usa, às vezes, assim, vamos tomar um banho, se você não tomar um banho, ou se você não escovar o dente, assim, vamos trocar essa roupa. A gerente da casa vai chegar e vai brigar comigo. Então, são tipos de persuadir o outro sem agressão. Sem muito comando. Sim. É muito mais pedindo uma ajuda do que impondo alguma coisa. Mas antes a gente tem que realmente conhecer esse idoso, se existe essa patologia, em que pé está essa patologia, para estar formando esse projeto de atuação em cima de cada situação que vai acontecer ao longo desse período novo, que às vezes é muito novo. Quando se trata de patologia para todo mundo, né? Entendi. Não sei se eu te respondi. Então, na verdade é tentar convencer as pessoas que a atitude dela vai ser boa para ela mesma.
e automaticamente quem chegar para receber ou para conviver vai ficar feliz de ver ela ali toda bonita e tal. É uma técnica que, infelizmente, eu comentei isso porque eu já vi, já presenciei diversas vezes, muitas das vezes a pessoa ela chega no limite, né, de convivência e tudo, e arremata de repente, tipo, a paciência, né? Então a pessoa começa a querer impor e tal, e isso gera mais problema do que solução, e esse caminho que se apresentou é o viável. Procurar um profissional para identificar a mudança de comportamento para poder começar a ter um avanço, né? Vamos dizer assim. Agora um pouquinho com a Leni. Leni, pode falar. Fala, Liz. Não, é isso mesmo, o caminho é esse, é nunca de imposição e de desrespeito, porque isso não funciona. Entendi. E não vai funcionar. Então, assim, a forma é mesmo de auxílio, de compreensão e de dar tempo mesmo. Legal. Outra coisa é a seguinte, nós sabemos, Eleni, você que trabalha no ambiente hospitalar e tudo, quais são os tipos, né? Além das escalas e tudo, você percebe que, de repente, a higiene mal feita, ela pode provocar, ela pode produzir ou provocar outras comorbidades, além da escária, de repente lá, a pessoa acamada, né? For uma higiene mal feita, você percebe outros tipos de doenças, outros tipos de situações que podem ser geradas, que normalmente acontece, vocês têm visto? Não estava no hospital, mas estava em casa, numa condição desfavorável, de repente vai ser hospitalizada, a pessoa chega ali, aí ela tem ali algumas coisas que na verdade é oriunda de uma má higiene feita, alguma coisa assim? Olha, a gente já percebe, né, que a família ela já se ressente um pouco em trocar de papel com o cuidador, né? Então, por aí a gente já vê que é um pouco complexo a gente estar fazendo algumas, vamos dizer assim, algumas afirmações, né? E é constrangedor para o próprio paciente, né, em si, aquele idoso, né, principalmente agora nessa pandemia que a gente está sofrendo também, esse isolamento social. Né? Então, tem idosos que chegam que às vezes estão com algumas marcas, né, às vezes pegou de uma forma inadevida, né, inadequada, tem idosos que vêm feridos, entendeu? O próprio mau cheiro em si já é uma característica também, né, de maus cuidados que a gente pega, que a gente atua em cima, né? Tem idosos psicológicos abalados, de uma forma ou de outra, né, ou por estar sendo, né, achando que vai ser largado dentro daquele ambiente hospitalar, ou porque está sozinho em casa, entendeu? Não tem quem olhe, não tem quem... Essa pandemia acentuou muito isso, as pessoas estão se sentindo muito sós, a gente já pega... a gente já tem, né, com idosos falando, olha, meu filho não me liga, ninguém me liga, eu já estava sozinha há X tempo, entendeu? Tem algumas conversas, assim, para a gente se condói, a gente, né, vê a necessidade de uma presença mais humana, às vezes de um abraço, de uma palavra, mas, e dali ela vai se deixando, se relaxando, o próprio idoso em si, ela vai, como é que a gente pode definir o cotidiano desse paciente, desse idoso, né? Não é que eu estou entrando num ambiente físico, com pessoas em volta, ela está tendo aquela atenção. Então, muitas coisas acontecem para ela, às vezes, chamar uma atenção. Né? Não sei se eu me fiz entender. Entendi. Então, o Pitico coloca aqui o seguinte... concordo. É bem por aí, né? Porque é o tal do toma uma medicação, toma medicação da errada, tudo para chamar atenção. O Pitico coloca aqui o seguinte, o Pitico fez a participação e coloca o seguinte, que seria interessante se o Juiz de Fora tivéssemos um catálogo de profissionais cuidadores de pessoas idosas. E queria ouvir a opinião de vocês com relação a esse cadastro municipal, alguma coisa no sentido de ter essa busca de pessoas capacitadas a cuidar de idosos. Qual a opinião de vocês? Eu sou super favorável, lembrando que cuidar não é tutelar, ou seja, né, não é você ter aquela guarda, né, não é você só manter aquela proteção, é você diversificar a forma que você possa estar ajudando.
Então, eu acho que tudo que vem para o bem e que possa, né, ser favorável a essa lida, esse contato com o idoso, né, e, né, ajudá-los, às vezes até mesmo numa tarefa diária, para esse idoso, ele ter práticas multiprofissionais, ter práticas de lazer, diversificados, tiver diversos conhecimentos, né, eles estarem fazendo tarefas diferenciadas, eu acho que seria muito bem-vindo, sim. Inclusive, tendo especialistas que possam estar acompanhando esse idoso. Entendi. Também acho e você, perfeito. Gleice, como que você vê esse quadro? Eu concordo também, muita gente liga, muita gente procura indicação de cuidador, entendeu? Infelizmente, a gente está indicando alguém para cuidar do outro na sua própria casa, você tem que ter, assim, uma certeza, um conhecimento muito, muito grande a respeito dessa pessoa. Então, é uma pessoa que já tem uma referência. Então, eu acho que um cadastro, uma situação desse tipo, um serviço desse tipo é muito válido. Só que eu penso um pouquinho também, assim, naquele idoso que, vamos pensar, que quer se cuidar. Ele quer fazer seu autocuidado, ele ainda é capaz de fazer esse autocuidado. E tão pouco a gente pensa neles em nível... São tantos cursos de capacitação para cuidadores de idosos, que já vem há anos, e a gente não vê um curso de capacitação para o autocuidado daquele idoso que Nossa, quer legal, se empoderar. Hein? Verdade. Entendeu? E eu acho fantástico você pensar em começar a trabalhar o empoderamento da pessoa idosa, enquanto ela ainda pode, para prorrogar cada vez mais essa dependência de um outro, que seja um cuidador, que seja um familiar, e o envelhecimento ele traz tantos medos, tantas angústias. A gente é uma sociedade tão estereotipada em relação a esse envelhecimento, e o idoso que é saudável, que é o idoso jovem, ele precisa ter trabalhado muito para que ele não caia na armadilha, vamos dizer assim, de fazer de sinônimo envelhecimento e doença e dependência. Na verdade, nós vivemos uma sociedade onde nós não somos, não se fala, né? Não treina, não capacita ou não orienta na questão do envelhecimento, né? Então, nós não se fala nisso, né? Não se orienta, um dia você vai poder estar idoso, né? O pessoal só não fica idoso quem morre. Então, você vai estar idoso e você vai lidar com isso como? Né? A verdade toda é essa, né? Como você vai lidar com essa questão de estar idoso, né? Se tornar uma pessoa idosa. Então é muito importante isso, o autocuidado, né? Tentar de forma orientar a pessoa a ser essa autônoma de fato, né? E poder ter esse empoderamento no sentido de gerar a vida, de continuar cuidando da própria vida. A Lidiane coloca aqui, o ser humano precisa de uma motivação de algo que os faça sonhar. Isso mesmo, Lidiane. Precisamos de nos motivar a sonhar, né? Porque quem sonha vive, né? E quem sonha busca. A pessoa, quando ela se entrega, aí o negócio fica sério. Parabéns à colocação da Lidiane. Eu queria, rapidinho, 40 minutos já batendo papo, eu queria falar, né, com vocês, queria que vocês colocassem também, como vocês veem essa questão da sociedade, né? A sociedade em lidar com o idoso de um aspecto mais amplo. Como, né? Nós sabemos que o idoso tem as suas prioridades, mas também muitas das vezes ou não usa ou faz mau uso das prioridades, né? E sabemos também que as pessoas muitas das vezes não respeitam a prioridade ou faz não enxergar a necessidade de promover essa prioridade em virtude, seja lá, de vários aspectos. Aí eu queria ouvir de vocês o seguinte: como vocês veem hoje Juiz de Fora, que é a terceira maior cidade em população idosa, com cidade com mais de 500 mil habitantes no Brasil, nós perdemos só para Porto Alegre e Rio de Janeiro, que são duas capitais,
Então, nós somos a cidade do interior com um percentual de idosos muito grande. E como vocês veem hoje isso sendo tratado de uma forma mais organizada, onde, de fato, políticas públicas têm sido construídas, né? Têm sido implantadas de forma a melhorar essa qualidade de vida. Nós sabemos que tem várias resistências, vários problemas, mas eu queria ouvir de vocês, como vocês têm visto isso na cidade de Juiz de Fora? Bom, eu posso estar falando que eu vejo uma deficiência para com atendimento ao idoso, de uma forma muito ampla e geral. Tá? A saúde bucal, ela é específica, ela é lidada para tratamento com esse idoso. Nós temos idosos, como ela falou, com comprometimento cognitivo. Tem alguma equipe específica que lida com isso? Não, nós não temos. Entendeu? Nós sabemos que o idoso precisa de atividades físicas, né? Toda a cidade, ela abarca esse comprometimento para com os idosos dos vários locais que temos de fora? Não, nós não temos, né? Nós sabemos que nós temos um idoso, nós temos dias de campanha de vacinação. O idoso, ele é prioridade, ele se sente prioridade quando vai fazer esse tipo, chegar lá, ele tem que ter outros tipos de percalços, né, outros tipos de alguma barreira, algumas vezes tem, entendeu? Então, quer dizer, é uma cidade voltada para o idoso 100%? Não, não é. Tem suas deficiências? Tem. Pode melhorar? Sim, pode melhorar e muito, tá? Mas para isso a gente precisa ter projetos, a gente precisa ter implementações efetivas. Não adianta só ter o próprio projeto, como nós temos diversos hoje, eles não serem implantados, eles não serem implementados, eles não serem acompanhados e fiscalizados, inclusive pelo próprio idoso. Isso na minha opinião. Eu concordo totalmente com a Leni, concordo, ela falou assim, não temos mesmo, e ainda vou um pouco mais além, entendeu? Eu acho que a gente pensa muito assim, na cidade do idoso, uma cidade onde há uma política pública para o idoso, vamos pensar assim. Só que quem faz as políticas públicas são indivíduos que estão dentro de uma sociedade. Então, se a gente tem indivíduos que não pensam no envelhecimento, que de uma maneira ampla, nós vamos ter uma sociedade que não pensa nesse envelhecimento. E daí gestores que não pensam nesse envelhecimento. Isso a gente está vendo aí claramente em função da pandemia. É uma coisa muito clara. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar no reverso. Se não existir indivíduos hoje, nós todos, independente da idade, eu estou falando desde uma criança, entendeu? O nosso envelhecimento, ele começa a partir dos 30 anos, de fisiológico, todo mundo sabe, é uma coisa clara. Se a gente não começar a pensar como indivíduos hoje, no envelhecimento de uma maneira geral, nós não vamos ter uma sociedade que vai pensar no envelhecimento e não vamos ter políticas públicas nunca, porque a política pública é feita por indivíduos. Então, acho que o nosso problema maior é esse, mas eu vejo um ganho, eu vejo uma luz no fim do túnel, sim, porque hoje em dia nós temos muitas pessoas jovens que estão pensando no seu próprio envelhecimento, que estão melhorando a qualidade de vida, alimentação, atividade física. Então, já existe um conhecimento individual a respeito do envelhecimento saudável. Isso já é um grande passo para se pensar num coletivo, num social, que se pensa na pessoa idosa como um todo, entendeu? Uhum. É isso mesmo. Eu acho que concordo com vocês duas, né? Nós estamos numa cidade onde já tem alguns ganhos, já existe pessoas, né, comprometidas, pessoas que têm buscado avançar na construção desse ambiente melhor, né, mais propício ao envelhecimento, mas ainda temos pessoas que ou ignoram, ou são negligentes, ou faz desconhecer o envelhecimento, né? E por isso, muitas das vezes também não topa apoiar algumas questões por entender e achar que não ser tão relevante. Eu estive conversando recentemente com uma pessoa, e quando nós estávamos trocando ideia, eu comecei a falar para ela sobre envelhecimento, sobre algumas questões particulares do envelhecimento. Ela disse assim: rapaz, você sabe que eu nunca tinha pensado desse jeito?
Eu falei, você vê que isso tudo existe, né? Foi onde surgiu a ideia de fazer essas lives, esse mês de julho, o Idoso em Foco, e abordar esses vários temas que nós abordamos, né? Justamente por quê? Para mostrar que o idoso ele é inserido na sociedade de diversas formas. E a sociedade, de diversas formas, ela tem que se manifestar no sentido de aceitar tanto o idoso nos ambientes, como também proporcionar essas condições para poder gerar essa qualidade de vida que a gente busca, né? É interessante, quem tem explorado muito, a Gleice colocou uma questão agora dos mais novos, eu tenho observado, assim, quem tem explorado muito essa questão de usar o envelhecimento para atrair cliente é o pessoal que mexe com previdência privada. Porque ele usa o seguinte, você está novo, mas você vai envelhecer, entendeu? E o que você vai fazer? Você vai ficar dependente de INSS, que estão querendo acabar com ele? Então você tem que investir aí dentro dessa linha que você coloca. Eles estão motivando algumas pessoas de 25, 30 anos a começar a pensar no idoso, mas não como idoso, ou como um jovem envelhecido capaz de continuar fazendo o que faz hoje, né? Na verdade é um gancho que eles têm usado para poder atrair cliente, mas na verdade é uma forma também de se pensar de como isso, transformar isso para motivar as pessoas a conscientizar que o idoso, né, não é só na casa do vizinho, na sua casa também tem idoso, e às vezes é o pai, a mãe, a tia. Nessa pandemia agora, muitos depararam com idosos dentro de casa, né, porque chegar aí de manhã, agora tiveram que conviver alguns períodos. Aí você está aqui, né, e tal, e começaram a perceber algumas particularidades desse relacionamento. Tem alguns comentários aqui. Eu queria só fazer o seguinte: quem está participando, quem tiver interesse, está disponibilizado nos comentários o link do Estatuto do Idoso atualizado e também a revista Show Corona. Essa revista Show Corona aqui, ela é uma revista de entretenimento para pessoa idosa, onde ela foi desenvolvida pela Comissão de Defesa da Pessoa Idosa da Câmara Municipal, onde eu faço parte, a Gleice também faz, né? E várias outras pessoas contribuem lá na discussão com os vereadores, junto com o Departamento de Estudo Idoso da Faculdade de Arquitetura da UFJF. Muito bacana a revista, entendeu? Alguém tiver interesse em baixar o PDF, ele vai estar disponibilizado. Mas eu queria impressa. Entre em contato que a gente tem como ter revista impressa também para levar tanto para a instituição, quanto levar para outras pessoas, né, individual também. Ela tem um grupo menor que né, eu já levei em vários lugares, semana passada eu levei em vários lugares de grupos pequenos, de senhoras, de amigas, que pediram a revista, né? Então, a revista é disponível, quem quiser é só entrar em contato. Tem dois comentários aqui que eu quero fazer. O Petit coloca o seguinte: eleições municipais estão aí. Como pautar os candidatos para as questões das pessoas idosas? Muito obrigado pela atenção. E a Ivone Martins coloca o seguinte: boa noite. Tive a oportunidade de trabalhar no Departamento de Saúde do Idoso como técnica. Realmente falta políticas públicas concretas para melhorar o atendimento. Então, essa é uma grande questão que a gente tem que colocar, né? O comprometimento, não só por questões oportunistas, né, de querer usar o idoso por oportunismo, mas poder transformar a sociedade. Porque quando nós transformamos a sociedade, a gente consegue, de fato, transformar a sociedade para o idoso e transforma para todo mundo. Vocês concordam comigo ou não? Né? Se melhora a acessibilidade, melhorou para todo mundo. Se você melhorar o serviço de saúde, você melhora. Se você melhorar a educação, a inclusão, enfim. Na verdade, o idoso, ele é hoje, no meu entendimento, ele é a grande chave para poder transformar a sociedade que a gente vive, que infelizmente ela muitas das vezes desrespeita, não tem gerado, né, política pública nem para quem produz, para quem nada. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde o ser humano tem sido relegado a sua qualidade de vida, o seu reconhecimento, o seu trabalho, né? E eu queria ouvir de vocês, para a gente, já são 50 minutos de bate-papo, mas assim, e o comentário aqui está grande, mas a gente tem que ter fim.
E o papo de idoso é um papo que não acaba, né? Porque eu, pelo menos, a gente conversa um monte de coisa, vai emendando um assunto no outro, aqui tá falando um monte de coisa. Eu queria ouvir de vocês, sendo nessa visão, né? Que precisa de política pública, precisa de mudar, precisa de avançar, né? Conquistou já algumas coisas, a gente precisa de avançar. Como vocês veem, né? A Gleice tem uma experiência muito grande que é ILPI, né, Gleice? A gente sabe que ILPI precisa urgentemente ser visto como um instrumento social de grande importância. Por quê? Não só por questões do acolhimento, do serviço e tudo, mas porque nós temos uma sociedade onde muitos, né, estão na lista de espera, principalmente por vaga pública, que não existe. Né? Existe uma parceria da Prefeitura com a Abrigo Santa Helena, onde atende um número grande de idosos, grande, né? Se a gente olhar em ambiente fechado, com instituição, são 130, 140 idosos, 120, né? 120 a 140, é isso? Eu acho que agora está com 140. É muita gente, né? A gente sabe até que tem limitação por legislação do número de idosos por instituição. Então, é um número considerável, né? Aí nós já tivemos uma live aqui com o São Antônio, até a Lidiane participou, ele colocou, né, que é um desafio todo dia para poder manter aquilo tudo lá, que o repasse público é menor do que a necessidade, aquela coisa toda. Eu queria que a Gleice, com essa experiência que ela tem também com a iniciativa privada, essa coisa toda, ela falar um pouco sobre como ela vê Juiz de Fora e essas iniciativas com a LPI, e depois eu queria ouvir também a Leni falando sobre o que ela colocou, mas sobre os serviços de modo geral, de unidade básica de saúde, que eu sei que recentemente ela esteve trabalhando em algumas unidades e tal. Como ela vê esse serviço? Gleice, como você vê hoje a questão das ILPIs na cidade? Como você vê as políticas de incentivo, de parceria? Como você tem visto isso tudo? Inicialmente você falou de oportunismo, está falando em eleição, que foi o que citaram. Para deixar claro, o oportunismo ele é momentâneo. Eu acho que isso é muito claro, isso a gente consegue muito ver através de conhecimento e de perfil do oportunista. Então, as pessoas ainda acham que estão enganando alguém, entendeu? Só que hoje em dia, com o conhecimento que é grande, igual hoje a gente está tendo essa live, outro dia é outra coisa, o conhecimento ele é muito mais transparente. Então, eu acho que esse oportunismo momentâneo, ele está bem caindo por águas abaixo. E é uma coisa muito boa em relação a falsas promessas. O caso das ILPIs é uma coisa que é discutida desde 2006, que eu estava no conselho, que urge a necessidade na cidade de Juiz de Fora de uma ILPI pública. Então, assim, foram vários projetos, existe o projeto, inclusive no conselho, existe um recurso financeiro, só que é sempre barrado na velha política, a velha política que dificulta, a velha política que menospreza os mais velhos, que colocam eles em último plano. Só que está chegando um ponto que a sociedade, a comunidade e a cidade não vai dar mais conta. Agora, com a pandemia, a gente está vendo isso. O idoso, a ILPI, tornou foco. A gente está vendo o tipo de idoso que a gente tem lá dentro. São idosos dependentes, são idosos de idade mais avançada, com diversas comorbidades, totalmente vulneráveis. Então, chegamos a um ponto que, se a gente não começar a pensar em quem a gente está colocando em cargos públicos, entendeu? Que histórico que é esse, entendeu? A gente vai continuar mantendo os mesmos erros, entendeu? Então, assim, eu acredito, eu sou uma pessoa meio otimista, eu acredito ainda que os oportunistas vão ficando para trás e as pessoas sérias
que têm anos de comprometimento, elas vão conseguir aparecer para a sociedade de uma maneira geral e a gente vai conseguir melhorar um pouco esse quadro, principalmente desses idosos mais dependentes que precisam com urgência de atendimentos, que não seja um hospital que não está preparado para acolher essas pessoas e que hoje na cidade é um depósito de idosos que por não ter uma ILPI, né, capacitada e própria para estar atendendo essa pessoa idosa mais dependente. Entendi. Eu também vejo dessa forma, né? Eu acho que assim, a questão da política pública tem que ser construída ouvindo as pessoas envolvidas, trazendo e dando oportunidade de transformar aquilo, porque às vezes já existem discussões que foram engavetadas e às vezes são soluções fáceis de se resolver que não foi resolvida, em virtude de, como você coloca, de alguns interesses, de algumas barreiras que foram construídas, às vezes, por simplesmente vaidade ou por não fazer parte dos meus interesses. Enfim, infelizmente nós sabemos que a gente vive numa sociedade que às vezes dá nojo. A palavra certa para mim é essa, entendeu? Às vezes é desestimulante certas coisas que a gente vê, né? E, enfim, faz parte. A gente tem que lutar para poder romper essas barreiras, romper com esses compromissos, às vezes os compromissos que não são muito obscuros, mas, enfim, faz parte da sociedade e a gente tem que lutar por isso. Eu concordo com essa ideia e essa posição sua, que nós temos avançado e a pessoa, de fato, quando não tem ou interesse, ou entendimento, ou comprometimento, ou acredita naquilo que propõe, ela, de fato, ela espirra, porque ela vai ter coisa que ela não vai aguentar. Na verdade, tem coisa que ela não vai aguentar. Esperar, né? Então, pode ser que ela espirra fora. Ô, Leni, já são 56 minutos de bate-papo. A gente vai pegar, vamos ver com a Leni agora, falando justamente disso. Leni, como você vê o serviço de saúde, né, atenção primária, como você vê na cidade hoje para acolher os idosos fora, né? A gente sabe que existe o Departamento de Saúde do Idoso, que fica na Rua Batista, ali no Granbury. Ele atende área descoberta, alguns encaminhamentos e propõe algumas ações para a Secretaria de Saúde. Mas, no todo, a rede, né, de UBS da cidade e tudo, atende o idoso de modo geral, por ser a UBS a referência do bairro, da região. Como você que andou prestando serviço, né, fazendo estágio, serviço em algumas UBS, como você sente o profissional, a UBS, a orientação, o profissional que lá está, para poder conduzir esse atendimento ao idoso, encaminhamento? Como você vê isso? Bom, dentro daquelas UBS tradicionais, né, ela é uma função muito prática, muito rápida. Mas dentro das UBS com PSF, onde o idoso, né, tem ao seu favor, né, uma equipe de saúde, de família, que tem mais um acompanhamento, né, principalmente aqueles que ficam em internações de longa permanência, que necessita mesmo de um olhar diferenciado ao retorno, né, para sua residência, dentro dos próprios padrões, né, dos planos de contingenciamento para a saúde do idoso, o cuidado da saúde do idoso, do que o próprio governo fornece, né, a gente sente que a gente pode aprimorar de várias formas, de várias maneiras que a gente pode estar colocando esse tipo de mudança mesmo no próprio conceito social interno, dentro da própria Câmara mesmo. Ela podia estar incentivando hoje, né, eu não sei se tem um incentivo, eu não vi ainda esse incentivo de uma forma mais remota, né, de uma assistência diferenciada, de uma prestação de serviço, tanto ela, né, pode ser de forma de lei, até porque tem que aplicar o estatuto, que não está sendo 100% aplicado, entendeu? E de outra forma, da forma do cuidado, a forma da área da saúde, da área da vigilância, né, em saúde, que a gente pode também estar atuando junto, né, às várias instituições,
né, que a gente pode estar levando um conhecimento, levando, vamos supor, né, esse tipo de conhecimento que você acabou de apresentar, essa revista mesmo, né, esse conhecimento, os conhecimentos da Gleice, conhecimento de outros tipos de profissionais técnicos com experiências, né, de atuação. Eu acho que isso ela pode ter uma amplitude maior, né? Nesse contexto, a gente poderia aproveitar, né, essa pandemia para estar expondo e para estar praticando isso. Valeu. Eu também acho que as coisas precisam melhorar no sentido da multidisciplinaridade, né, e multiprofissional para poder ampliar. Nós temos um gargalo no Juiz de Fora, que é o PSF, que é implantado em praticamente a metade da rede só, e ainda com um quadro deficitário de alguns profissionais específicos, que é necessário, mas eu acho que realmente tem que avançar. E com relação à questão do estatuto, eu também vejo que existe algumas... Lembrando que a gente lida com vida, com contato, entendeu? A gente lida com afeto, entendeu? Então, o que a gente chama de humanização. Então, o idoso, ele carece muito disso, a partir do momento que ele chega numa idade que ele se sente um fardo para a sociedade, para a própria família. Eu ia falar justamente disso, da humanização do serviço, né? Essa questão da humanização do serviço. Agora, uma hora, vamos para as considerações finais. O Pitico coloca aqui o seguinte, que pergunta, né, se não está na hora de promover um seminário municipal sobre LPIs da cidade. Eu acho, não sou do meio da LPI, mas eu acho que é interessante que se promovesse algo, até mesmo para poder avançar com relação a diversas demandas, né, que a LPI agora com a pandemia passou, né, a Gleice pode falar com particularidade sobre a questão da vigilância sanitária, né, Gleice? Algumas coisas que a LPI, elas foram sacudidas, passaram aperto na mão né? Mas é uma Entendeu? coisa que a gente já está acostumado, que já vem há muitos anos. Então, esse acompanhamento, vigilância sanitária, promotoria, conselho, vara da infância, da juventude, do idoso também, são coisas que nós já estamos acostumados. O que veio agora foi esses novos procedimentos de conduta. É rotina, né? Que veio acrescentar de uma maneira, assim, muito pesada a rotina. Porque além do nosso todo o trabalho, que já é um trabalho de um contexto gigantesco, pesado, temos que adaptar ainda a essa nova rotina do Covid sem tempo para acabar. Mas como o Pitico falou... sem tempo para acabar, e a contrapartida de ajuda também nenhuma, né? Isso. Que a contrapartida que saiu aí, até agora parece que não chegou na ponta, né? Não. 160 milhões parece que não chegou em lugar nenhum até agora, né? Verdade. Já? Estamos tentando. Então, anualmente, o Fórum dos LPIs, eles fazem um seminário. Então, assim, já tem alguns anos. O ano passado a gente fez o seminário sobre curatela. Foi um seminário muito divulgado. É verdade. E foi assim, foi um ganho muito grande, tanto para o público quanto para a gente. Foi uma interação enorme. Eu fui fazer a inscrição nos últimos dias, não tem uma inscrição. Isso. Foi rapidíssimo. A inscrição em uma semana fecharam, porque o espaço foi lá na OAB, na Escola de Advocacia, era um espaço menor, então, assim, fechou muito rápido as inscrições. Agora, com certeza, se isso fosse feito de uma maneira mais ampla, até em nível de esclarecimento, porque as dúvidas são gigantescas em relação à LPI e o preconceito e o abandono. A gente vê, inclusive, pessoas que não são técnicos se fazendo de técnicos e dando opiniões e etc. Então, seria realmente muito viável esse esclarecimento aí em relação a... porque, na verdade, a LPIs hoje, nessa concepção de humanização, de qualidade de vida, melhorou muito, né? Porque o que existe na cabeça das pessoas, de modo geral, é o asilo, aquele lugar onde as pessoas transformavam em depósito, muitas das vezes. Pegavam o indivíduo, colocava lá, ele tem uma renda aqui, você pega a renda dele, cuida dele para mim aí, e tal, e vão que vão, né? Eu recebo muita ligação de gente perguntando, você não sabe, não, mas ele tem uma renda, ele dá uma renda, ele pega a renda dele, não é assim, existe vaga, existe critério e tal, né?
Eu recebo o pessoal perguntando, muitas vezes perguntando, você sabe de algum lugar que eu consigo colocar meu marido que está doente, e tal, não sei o quê, que é alcoólatra, e agora, depois de mais velho, agora piorou, e ninguém está dando conta. Eu falei, não, outro dia mesmo eu tinha uma situação dessa. Eu falei, não é bem assim e tal, né? São protocolos, Infelizmente, procedimentos de condutas. Então, cada instituição tem um procedimento e tem que ter alguns critérios, né? Não, e tem que ter, porque senão o negócio desanda, como desandou há muitos anos. Aí era questão de violência, era abandono dentro da própria instituição, era maus tratos. Tinha instituição que o cara ficava lá sem tomar banho, 2, 3 dias, que não tinha profissional para cuidar também. E hoje a gente tem ambientes quebrado, maravilhosos, entendeu? Ambientes maravilhosos, são grandes hotelarias com todo tipo de serviço e assim, quem dera, na verdade, se muitos idosos tivessem condições de estar numa instituição do nível que nós temos aqui em Juiz de Fora, na grande maioria. Seria muito bom para muitos que estão passando por todo tipo de violência, necessidade, negligência, afeto. E a gente vê, eu como psicóloga, eu tenho 15 anos de instituição aqui nessa cidade, o que eu vejo em relação à melhora emocional, inclusive em nível de depressão, é uma coisa gigantesca. É um resgate a um social, mesmo que seja institucional. Porque o idoso, muitas vezes, ele perde a socialização dele, fica sozinho em casa. Quando ele vai para a instituição, ele volta para um resgate social. Ali ele tem alguém que ele gosta, que ele não gosta, que ele briga, que ele não briga. E é a vida, é o cotidiano, e são atividades, e interatividade, e é o que eles precisam na realidade. É verdade. Então, muito bom bater papo. O papo vai prosseguindo, a gente começa mais inibido, a que você vê, o papo vai fluindo, né? Mas aí vai chegando a hora também, a gente tem que dar o adeus e despedir. Mas antes de despedir, eu queria que vocês fizessem considerações finais. E eu sei que cada um tem uma experiência, já foi colocado, e tem uma vivência e tem expectativas, como todos nós, né? Como diz a Lidiane, né? Nós temos que sonhar, né? Se deixar de sonhar, acaba. Então, eu queria que vocês, a consideração final de vocês falassem na cidade amiga do idoso, Juiz de Fora, cidade amiga do idoso. Como que isso, vocês conseguem dimensionar isso quando falar? Você escuta, então, vamos lutar para a cidade amiga do idoso. Como você consegue ver isso? Né? A Leni, com a sua experiência hospitalar, experiência comunitária, suas experiências sindical, porque ela é líder sindical, né, na área da saúde, ligada ao Sindicato de Saúde do Estado. A Gleice é ligada ao fórum da LPI, né, Gleice? Você está no fórum, tá? Tô. A Gleice participa do fórum, a Gleice participa de vários momentos de discussão na cidade. Como vocês veem a cidade amiga do idoso? Juiz de Fora, cidade amiga do idoso. Queria já... antes de despedir, queria que vocês falassem um pouquinho e já fizessem a consideração final, por favor. Bom, eu vejo como prioridade para zelar pelo bem-estar, pela dignidade, tá? E pelas informações aos direitos que o idoso tem, tá? Então, que essa cidade, ela tem essa prioridade para com seu idoso, para com a sua população, para com a sua sociedade. Então, desde já eu agradeço, tá, o Cesano, essa participação, é muito proveitosa, que as pessoas que vão acompanhar, que vão assistir, que não deram para assistir, que vão assistir mais tarde, ela tenha bons proveitos, boas ideias, outros tipos de participação, outros tipos de divulgação, porque é um canal, eu acho que as lives hoje vieram para interagir, né, já que a gente não pode estar em contato físico, mas ela está interagindo de uma forma bem positiva. Foi um prazer conhecer você, Gleice, espero ver você novamente. Um abraço para todos. Um abraço. E minha bateria está acabando. Não, vai dar tempo de terminar. Vamos lá. Para mim,
também essa cidade amiga da pessoa idosa é uma cidade que promove educação, interação, em todas as faixas etárias, em relação ao envelhecimento, para que todos cresçam já sabendo que estão envelhecendo e que o envelhecimento ele pode sim ser um envelhecimento saudável, tirar esse mito de envelhecimento é doença, envelhecimento é incapacidade. Eu acho que seria por aí, uma promoção de educação mesmo nessa área, para que todos conheçam o que fazer para se envelhecer melhor, né? Seria isso. Queria agradecer a presença de todos também, agradecer a participação, agradecer ao Cezano pelo convite, a Leni, aprendi muito aqui com ela também hoje, foi um prazer. Muito obrigada a todos. Eu queria agradecer vocês, né, por ter disponibilizado o tempo, a experiência, compartilhado a vivência de vocês com esse tema e com essa causa, que é uma causa muito importante na sociedade. Convidar para quarta-feira a nossa live com o Dr. Sérgio Fonseca, que é presidente da Abrasa Minas Gerais, e também ele é neurogeriatra e tem outras especificações de especialidades na área da geriatria. Às quarta-feiras, às 19 horas, Dr. Sérgio Fonseca, ele não pôde estar conosco no início do mês, ele vai estar conosco agora quarta-feira, ok? A revista, mais uma vez, ela está à disposição, tanto em PDF nos comentários, como também pode solicitar que a gente faça encaminhamento. Qual a quantidade? Tem bastante revista, pode pedir, que tem bastante revista que dá para compartilhar, ok? Muito obrigado a todos, uma boa noite e até quarta-feira. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigadão. Obrigada, gente. Tchau, valeu. Obrigada, um abraço.